Bom, meu nome é Jamile e eu vou falar um pouco das políticas que foram apresentadas pela Prefeitura para que pudessem implementar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Vou começar por educação ambiental. O município de Vinhedo, em 28 de outubro de 2009, promulgou a Lei nº 3.274, que institui a Política Municipal de Educação Ambiental. Em seu artigo 5º, esta política diz que as ações relacionadas à educação ambiental devem envolver todas as secretarias do município. Porém, por se tratar de uma política, dispõe apenas sobre direcionamentos e princípios que o município deve adotar, sendo que para as ações se concretizarem, é necessário que normas específicas sejam elaboradas e decretadas. Até o momento, nenhuma normativa foi sancionada. As únicas ações efetivadas de educação ambiental focalizadas na temática dos resíduos sólidos foram pontuais, planejadas e executadas pela Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria do Meio Ambiente e Urbanização, junto aos professores e coordenadores do ensino fundamental, alunos da rede pública do ensino fundamental e algumas instituições privadas. Em vista da carência de ações relacionadas à educação ambiental, recomenda-se que o município, mediante a expedição do requisito legal específico, decrete sobre a obrigatoriedade do planejamento, implantação, mantimento e permanência do programa de educação ambiental que promova a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos. Agora eu vou falar um pouco sobre os custos e despesas municipais destinados à gestão de resíduos. A eficácia e universalização do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos requerem um dimensionamento adequado das arrecadações, levando-se em conta as despesas e custos envolvidos no processo de gestão dos resíduos. A instituição das tarifas, preços públicos e taxas para o serviço de saneamento básico devem considerar as seguintes diretrizes. Primeiro, prioridade para o atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública. Segundo, ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços. Terceiro, geração dos recursos necessários para a realização dos investimentos, objetivando o cumprimento das metas e objetivos do serviço, entre outros. Agora eu vou falar um pouco sobre os indicadores do desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Convém que o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos apresente indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com vistas a disponibilizar ao município um diagnóstico resumido a respeito do grau de atendimento às premissas da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Os indicadores selecionados para a determinação da avaliação de atendimento foram embasados nas seguintes referências: versão preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, de 2011, e o Panorama Nacional de Resíduos Sólidos, publicado pela ABRELP em 2012. Sobre os mecanismos para a criação de fontes de negócio, emprego e renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos. Com o propósito de indicar métodos para atingir a melhoria da capacidade institucional e operacional de Vinhedo, recomenda-se que o município adote um modelo tecnológico de gestão incentivado pelo Ministério do Meio Ambiente, que privilegie a minimização da geração e o manejo diferenciado dos resíduos sólidos, mediante a triagem e a recuperação dos resíduos que constituem um bem econômico e valor social, e a disposição final exclusivamente dos rejeitos de forma ambientalmente adequada. O novo modelo de gestão preconiza a coleta seletiva, parcerias entre o setor público e privado, a fiscalização ativa e eficiente, entre outros. Também a adoção do novo modelo tecnológico de gestão em Vinhedo. Atualmente, em Vinhedo já conta pré-requisitos necessários à adoção do novo modelo tecnológico de gestão sugerido pelo Ministério do Meio Ambiente. Existe uma iniciativa de coleta seletiva, galpões de triagem, cooperativas de triadores e áreas de transbordo de resíduos da construção e demolição. Ainda, futuramente, o município contará com um local único, onde serão concentradas as atividades de segregação e transbordo de inertes e triagem dos resíduos secos advindos da coleta seletiva. Bom, agora eu vou debater sobre a definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização, incluídas as etapas do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. O sucesso do processo de gestão sustentável dos resíduos sólidos requer a atuação integrada dos diversos atores de direito público ou privado, pessoas físicas ou jurídicas, geradores diretos ou indiretos de resíduos,
Resíduos domiciliares e rejeitos, coleta convencional e seletiva, transporte, tratamento e destinação final. Os órgãos públicos municipais são responsáveis pela administração da coleta convencional, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares. O serviço de coleta convencional, tratamento e destinação final podem ser terceirizados ou executados por servidores municipais. Os resíduos da limpeza pública, os serviços podem ser terceirizados ou executados por serviço municipal ou os órgãos públicos municipais são responsáveis pela administração do serviço de limpeza urbana. Os resíduos do serviço de saúde, onde os órgãos públicos municipais são responsáveis pela administração da coleta, tratamento e destinação final dos resíduos provenientes de estabelecimentos públicos de serviços de saúde. Os serviços podem ser terceirizados ou executados por servidores municipais. Os estabelecimentos privados geradores de resíduos de serviços de saúde são responsáveis pela administração, gerenciamento, coleta e tratamento e destinação final dos mesmos. Os resíduos da construção civil e os resíduos volumosos, os órgãos públicos municipais são responsáveis pela administração da coleta, tratamento e destinação final dos resíduos volumosos de pequenos geradores. O serviço de coleta, tratamento e destinação final de resíduos da construção civil e resíduos volumosos podem ser terceirizados ou executados pelos servidores públicos. Bem, eu vou começar falando aqui do plano de gerenciamento de resíduos sólidos do município de Vinhedo, é um município do estado de São Paulo. E, segundo a lei, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, precisam de alguns itens mínimos para constar nos planos municipais ou qualquer plano de gerenciamento de resíduos sólidos. E eu vou falar aqui agora dos que eu encontrei, que está na lei, que realmente eles colocaram, certo? O primeiro que está na lei, que pede, é o diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos. Pronto. E no plano que eles fizeram no município de Vinhedo, eles colocaram o total da população, o total de resíduo sólido urbano gerado, coletado por dia, e um índice de quilograma habitante por dia, certo? Eles primeiro quantificaram a quantidade de resíduos urbanos gerados, certo? Depois que eles fizeram isso, eles fizeram análise da composição gravimétrica. Eles pegaram uma porcentagem desse rejeito e avaliaram qual era a sua composição. E aqui eles colocaram tudo que eles encontraram, certo? Tá todos os materiais encontrados, quantidade em quilos e o percentual de cada um. E assim eles foram fazendo a sua análise atual da situação dos resíduos sólidos. Para mim, eu achei que ficou muito completo. Tinha bastante coisa no relatório deles. Tinha bem mais coisas do que eu estou apresentando, para não ficar muito longo. O relatório deles era bastante detalhado e extenso, certo? Mas a questão do diagnóstico da situação atual ficou muito claro. Da forma que eles fizeram realmente bem detalhado. Também, continuando a parte da situação atual dos resíduos sólidos, eles também fizeram a composição gravimétrica, né? Colocaram num gráfico de pizza, que esse azul é o resíduo sólido seco, o vermelho é o resíduo sólido úmido e o verdinho é o resíduo sólido, ou é o rejeito, certo? Também eles citaram, da situação atual, como é que é feito a coleta. A coleta hoje se dá por duas maneiras. A coleta de resíduos orgânicos e rejeitos, que ela não diferencia um de outro. E a coleta seletiva e diferenciada, que é só para a coleta realmente dos resíduos recicláveis. O transporte. Eles também colocaram bastante coisa aqui no transporte, colocaram que é feito por caminhões que levam, mas eu quis detalhar realmente só o ponto que eu achei que era mais relevante, que é após coletar os resíduos recolhidos na coleta regular, são encaminhados para o aterro sanitário, situado em outra cidade, em outro município de Paulínia. E já os resíduos secos, provenientes da coleta seletiva, são transportados ao galpão de triagem municipal, localizado no limite da cidade.
Tratamento e processamento e destinação final. Como é que é feito hoje? Isso aqui ainda está dentro da situação atual. Os resíduos domiciliares advindos da coleta, quando não encaminhados ao galpão de triagem, que é o material reciclável, é o resíduo seco, que também tem o material úmido que pode ser reciclado como compostagem, algum outro método. São destinados ao Centro de Gerenciamento de Resíduos e o aterro sanitário. São os dois destinação final que eles dão para os resíduos lá gerados. Um segundo ponto que a lei pede é a proposição de cenários, incluindo tendências internacionais e macroeconômicas. Cara, isso aqui foi muito interessante. Eles colocaram bastante coisa, bastante tecnologias, bastante métodos tanto de armazenamento como de coleta, de transporte, que são utilizados pelo mundo, que poderiam vir a ser utilizados também no município deles, certo? Eu coloquei apenas alguns, novamente, mas tem muita coisa no relatório deles, é muito interessante. Isso aqui é uma das tecnologias que eles falam, é contentores semi-enterrados. Eu vou ler aqui um pouco. São aparelhos com capacidade de armazenamento de 3 a 5 metros cúbicos, com a vantagem de impossibilitar a catação por sua tampa, não tem como ninguém retirar o resíduo que foi colocado, e também impede a entrada de água da chuva, não necessitando de contato humano com o resíduo. E a coleta é realizada apenas por um operador que issa o saco por um braço hidráulico do próprio caminhão de coleta, que é uma vantagem também, porque só precisa de uma pessoa para fazer toda a coleta. Então, gastaria inicialmente com equipamentos, com materiais, mas em mão de obra, com o tempo, economizaria. Da mesma forma, tem esse Socton, que é também uma tecnologia parecida, que eles são semi-enterrados, ficam só a parte realmente para ser colocado o resíduo para fora. E o mesmo processo, o processo é semelhante. Aqui é uma foto de como eles são, que é exatamente o mesmo processo, só que muda só o fornecedor, a empresa. Esse aqui também eu achei muito legal. Eu vou falar um pouco para vocês. É o RE9. É uma empresa de coletor de resíduos recicláveis, voltado para locais de passagem de pedestre e comércio, com possibilidade de incentivos à reciclagem por meio de bonificações ao que depositam seus resíduos nas máquinas. Permite ao público e outras imagens diferenciadas. É um recipiente para você colocando seus materiais recicláveis no lugar onde tenha muita passagem de pedestre, de pessoas. Também é alguma tecnologia que eu achei bastante interessante. Mais um ponto, um ponto mínimo que deve conter em qualquer relatório qualquer plano, é metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outros, com vistas a reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada. Certo? Nesse ponto, também muito bom o relatório deles, tinha bastante coisas. Eu coloquei as principais que eu encontrei e eu vou lê-las para vocês, certo? A partir de 2014, promover ao menos uma campanha anual que vise atingir toda a população a respeito do tema consumo sustentável e redução na geração de resíduos. A campanha deve ser divulgada em eventos culturais do município, como durante a Festa da Uva ou nas Semanas do Meio Ambiente e Reciclagem. Outra meta: a partir de 2015, promover ao menos uma campanha anual na rede pública de ensino a respeito do tema consumo sustentável e redução na geração de resíduos. A partir de 2015, a terceira meta: promover ao menos uma campanha anual junto à população carente a respeito do tema consumo sustentável e redução na geração de resíduos. E a partir de 2016, uma quarta meta: atuar fortemente junto ao setor privado
visando fortalecer o consumo sustentável e a redução na geração de resíduos nos processos que envolvam a produção de bens e serviços. São só algumas das metas, mas tinha bastantes, que novamente eu achei bastante detalhado o plano deles, né? Plano nessa questão também. Bem, um outro ponto mínimo que deve conter num plano de gerenciamento de resíduos sólidos são os programas, os projetos e ações para atendimento das metas previstas. E lá eles colocaram esses 3 programas, certo? Eu vou logo citar eles. Programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos. Também programas e ações para a participação de grupos interessados e programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e operacionalização. Bem, aqui ele só citou 3 programas, mas quando eles partem para ações e tudo, eles têm isso muito bem detalhado, está muito bem descrito. O nosso vídeo ficaria muito grande se eu fosse passar todos eles, mas esse plano eu gostei muito dele, ele é muito detalhado. Então, na parte disso aqui, eles também atenderam esse quesito mínimo que a lei pede. Um outro dos quesitos mínimos aqui é o que? São normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos da União, para a obtenção do seu aval ou para o acesso a recursos administrados, direto ou indiretamente por entidade federal, quando destinado a ações e programas de interesse de resíduos sólidos. Nesse ponto, primeiro que eles citam é acesso ao recurso financeiro, segundo o artigo 18 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que precisa atender o quê? O município precisa atender esses requisitos para que ele tenha acesso a esse recurso, certo? Quais são os requisitos? A elaboração do plano municipal, que é justamente isso aqui que eles tinham feito. A condição para que o federal ou os municípios tenham acesso ao recurso da União, ou por elas controlados, destinado a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana, ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade. Além deles colocar isso aqui, que é o acesso do ente da União mesmo, da federação, eles também colocaram condições de acesso para recursos privados, municipais, estaduais. Tinha muita coisa também, muito legal também essa parte que eles fizeram. Mas eu vou também ficar só com isso. Então, esses foram todos os pontos que eu encontrei que estava na norma, que era mínimo para conter nos planos, que eles colocaram. Agora os meninos vão falar um pouco do que não foi colocado, que deveria ter constado, e o que eles colocaram a mais também. Ainda sobre o plano de gerenciamento de resíduos sólidos de Vinhedo, agora eu venho trazer as diretrizes que são pedidas na lei para conter no plano, mas que não foram abordadas no mesmo. Uma delas são as metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposição final de resíduos sólidos. Outra, metas para a eliminação de equiparações de lixões associadas à inclusão social e à emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Medidas para incentivar e viabilizar a gestão regionalizada dos resíduos sólidos. Diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos nas regiões integradas de desenvolvimento instituídas por lei complementar, bem como para áreas de especial interesse turístico, normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber, de resíduos, e meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização no âmbito nacional e sua implementação e operacionalização, assegurando o controle social.